Olá, pessoal, bom dia. Estou aqui com vocês mais uma vez para a gente continuar a nossa sequência de videoaulas, para a gente poder bater um papo e atualizar algumas informações, passar algumas dúvidas que vocês já tiveram. E aí, à medida que vocês tiverem outras dúvidas que não forem contempladas na aula, eu peço que vocês, por gentileza, me procurem pelos comentários, beleza? Vamos lá, então. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre socialização. Socialização é um conceito muito importante. Só um segundo. Vamos ver se vai aqui. É um conceito muito importante dentro da sociologia. Por que, perdão, aí foi. Por que é um conceito tão importante? Porque o ser humano ele não vive sozinho, né? A gente o tempo todo interage direto ou indiretamente com outras pessoas. Até mesmo aquela pessoa que abdicou da vida em sociedade para viver isolado, sei lá, numa floresta, por exemplo, ele tem uma noção do que é a vida em sociedade e aquilo não contemplou ele de alguma maneira, ele decidiu se isolar. Mas, de todo modo, então, a gente necessita o tempo todo de outras pessoas. A roupa que você está usando não foi você que confeccionou. A pessoa que confeccionou precisou de alguém que produziu o tecido, que precisou de um motorista que levou de caminhão aquele material para a loja e por aí vai. Se a gente for ver, tudo está interligado. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é o conceito de socialização. Primeiro, o indivíduo ele interage com a sociedade o tempo todo. Mas que papel a sociedade pode exercer sobre o destino dos indivíduos? Será que a gente tem alguma autonomia sobre as nossas vontades? Será que a gente tem alguma autonomia sobre as nossas escolhas? Ou será que tudo é resultado da sociedade, tudo é fruto da sociedade, da escolha da sociedade? O indivíduo forma a sociedade ou a sociedade que molda e forma o indivíduo? Como é que a sociedade afeta o nosso eu? É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. O principal objeto de pesquisa da sociologia é o próprio processo de socialização, porque nessa interação de um indivíduo com outro indivíduo, nem sempre há uma harmonia, às vezes há conflitos. Então, quando a gente interage com outras pessoas, pode ser uma relação harmoniosa, mas de vez em quando vai ter algum conflito. Tanto a harmonia quanto o conflito fazem parte de coisas que a sociologia estuda. E aí, nesse processo de socialização, a gente tem a ação das instituições sociais e dos agentes de socialização. A gente vai falar um pouquinho sobre eles ao longo da aula. Mas já vou adiantando que as instituições sociais, elas são os nossos centros de memória. O que isso significa? Significa que elas possuem normas que vão guardando quais são os valores da nossa sociedade, da nossa cultura. É, família, trabalho, escola, comunidades ou partidos políticos são instrumentos que são utilizados para tornar a gente um ser mais sociável. Afinal, então, o que é socialização? A socialização é o processo através do qual o indivíduo aprende e interioriza normas e valores de uma sociedade ou de uma cultura específica. Então, a partir do processo de socialização, a gente vai aprendendo o que é certo ou errado conforme a nossa cultura. Por que eu digo conforme a nossa cultura? Porque o que é certo para um não necessariamente é certo para o outro. E você só vai aprender aquilo como certo ou errado conforme a cultura em que você foi inserido. Alguém ou alguém vai ensinar para você o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E isso desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. A gente começa a nossa socialização quando a gente nasce e ela só termina quando a gente morre. O tempo todo a gente está sendo socializado. O tempo todo a gente está aprendendo, a gente está trocando com as outras pessoas com as quais a gente convive. A socialização ela pode ser primária ou secundária. A socialização primária é o primeiro contato. E quando a gente nasce, com quem é o primeiro contato? Ok, tirando médico e enfermeira. O primeiro contato é com a nossa família. Então, a família é quem começa a ensinar pra gente as normas, os valores, os costumes, o que se entende como certo ou como errado dentro da nossa cultura e dentro da nossa família. Porque também existem valores variáveis entre uma família e outra, uma família que aceita tal coisa e outra que não aceita. Então, a gente vai aprendendo dentro desse grupo o que é certo ou errado para esse grupo.
A socialização secundária, ela acontece com outras instituições, por exemplo, a escola, a igreja, o ambiente de trabalho, são instituições que a gente vai ter contato depois. Então, à medida que a gente sai desse eixo familiar e passa a interagir com outras pessoas, a gente passa a ter outros tipos de contato. Então, a socialização ela permanece. E aí sim, vamos ter a socialização secundária. A socialização muda conforme o tempo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que algumas coisas que podia antes, hoje não pode. Uma prova de que isso acontece é quando a sua mãe vira para você e fala: "No meu tempo isso não era assim, porque na minha época nunca que papai deixava eu fazer isso, porque quando eu tinha sua idade eu já trabalhava, porque quando eu estudava eu levava meu material numa sacola plástica e ia a pé para a escola", e por aí vai. Então, esse tipo de coisa que a gente ouve de praticamente todas as famílias, mostra que a socialização ela muda. Ou seja, algumas coisas que podia antes, hoje não pode. E uma prova de que continua mudando é que se você tiver um irmão mais novo, você faz a mesma coisa com ele. Você joga na cara dele. Por que que Juninho pode quando eu tinha a idade dele você não deixava, mãe? Por quê? Quer dizer que algumas coisas antes eram impensáveis e hoje já são mais aceitáveis, certo? Então, o tempo todo ela está mudando. A socialização também vai ser diferente conforme a desigualdade. O que que significa isso? Se a pessoa nasce num ambiente pobre, de fome, de violência, de guerra, muito provavelmente ela vai crescer completamente diferente de alguém que nasce num ambiente de paz, de harmonia, de o mínimo dos bens necessários para a sobrevivência, que não passe tanta dificuldade. Então, as desigualdades promovem diferentes tipos de socialização. Como é que eu vou comparar um menino que nasceu no meio da guerra, que viu a galera ser explodida, perder a cabeça, perder membros lá, com uma pessoa que nasceu num cenário completamente controlado, num cenário em que o pai tem emprego, a mãe tem emprego, ele consegue ir para a escola, ele segue alguma religião e frequenta isso, ele faz, sei lá, judô, karatê, uma série de atividades que ocupa é completamente diferente. Então, o que que acontece? As desigualdades vão promover diferentes tipos de socialização. Ou seja, o meio ele pode influenciar sobre o comportamento da pessoa. Isso não é uma regra. Não é uma regra no sentido de que, assim, a pessoa nasceu no cenário de violência, ela vai ser necessariamente violenta. Existe uma probabilidade muito maior. Mas isso não é uma regra de que ela vai ser, considerando que o ambiente de violência não é o único ambiente a que ela tem contato. Apesar dela crescer no ambiente de violência, ela, sei lá, ela tem algum parente, alguém que ela visita que oferece amor e carinho a ela, ela tem algum contato com a escola que oferece para ela uma outra visão de mundo, uma outra possibilidade. Isso tudo pode acontecer. E aí esses vários grupos do qual ela participa vão formando quem ela é. Mas que existe uma chance muito maior dela ser violenta nascendo num cenário de violência, isso existe. Então, quando a gente nasce, a gente chega num mundo que já está pronto. E esse mundo tem uma série de normas e regras e valores, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, internalizando essas normas e essas regras. Algumas regras não tem como fugir, outras regras a gente pode lutar para mudar. Exemplo, a galera que nasceu lá antes dos anos 30 tinha como regra o fato de que as mulheres não poderiam votar. Por quê? Porque são mulheres. Aí o que que alguém fez? Alguém falou assim: "Nossa, acho isso muito injusto, vamos lutar para isso mudar". E aí a gente conseguiu nos anos 30 o direito das mulheres votarem. Então quer dizer que porque é regra não tem como mudar? Não, entende? Por isso que é importante que tenha luta, uma reflexão sobre o que acontece, para aí sim a gente conseguir, sim ou não, mudar uma realidade, ok? E aí, como eu disse para vocês, a socialização ela começa quando a gente nasce e ela só termina quando a gente morre. Então, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, elas são ensinadas. O John Locke dizia que a gente nasce como uma tábula rasa. É como se a gente fosse um papel em branco, certo? E o que que isso significa? Que à medida que a gente vai vivendo as nossas experiências, a gente vai conseguindo aprender o que dá certo e o que não dá. Vamos lá. Sua mãe te ensinou que não podia comer meleca. Então, até isso é uma coisa que você aprendeu que não podia comer meleca, que era errado, que na nossa cultura isso não é um negócio legal, isso não é higiênico. Então, até uma coisa básica, isso é ensinado.
também somos ensinados a como nos comportar, até como sentar. E aí, se a gente é menina, a mãe, o pai, sei lá, quem cria, fala: senta direito que menina não senta assim. Fecha a perna porque vai mostrar calcinha. Penteia esse cabelo, nem parece uma moça. Então, tudo isso faz parte do processo de socialização. Tudo isso tem a ver com a forma como a gente é ensinado ao longo da nossa vida. Então, como que nós, indivíduos e sociedade, nos tornamos uma só engrenagem? Como é que isso se relaciona uma coisa com a outra, no caso? O processo de socialização, como eu disse para vocês, ele começa com a família, mas ele passa pela escola, pelos meios de comunicação e por outras coisas, outros caminhos. Por exemplo, a comunidade que a gente frequenta, né, o nosso bairro, a igreja. Se você participa de alguma oficina, de alguma arte marcial, qualquer tipo de grupo que você participa, vai fazendo parte do que você é, inclusive as festas. Então, quando você vai num rockzinho, quando você vai numa social, você também está socializando e até muitas vezes imitando o comportamento das pessoas que estão ali com você. A vida em sociedade é possível, portanto, porque as pessoas falam a mesma língua, né? A gente falando a mesma língua, a gente consegue interagir melhor, porque a gente tem uma lei comum que rege a todos nós. A gente usando a mesma moeda, isso facilita um pouco das nossas trocas, e alguns hábitos e histórias que são comuns e que dão pra gente um sentimento de pertencimento, ou seja, eu me sinto parte desse grupo. Por isso que a gente tem alguma dificuldade quando viaja para o exterior, porque a gente se sente meio perdido. A gente não consegue se encaixar tão bem ali. Por quê? Porque a gente não fala a mesma língua, que a moeda é outra, você tem que ficar fazendo uma conversão ali na sua cabeça, quanto que eu estou gastando, isso é muito, isso é pouco. Porque você se sente alheio àquele lugar, àquele espaço. Ou seja, você não se sente pertencendo àquele grupo, não participa da sua identidade. E aí, por falar em identidade, vamos lá. A gente tem a identidade documento, RG, Registro Geral, que é um documento que todo mundo tem que fazer, ok? Para quê? É para você provar para o Estado que você existe, e aí o Estado te reconhece como um número, né? Que é o número que aparece lá. A gente tem o número do CPF, a gente tem o número da identidade, que é um número dentro do banco de dados do governo, ok? Dizendo quem você é. E aí lá tem a sua impressão digital, que também é única, ok? É por isso que a galera consegue identificar muitos crimes. Aí tem a sua foto, aí tem o nome dos seus pais, tem os dados da sua certidão de nascimento, etc. Então isso é uma identidade, ok? É um documento, é um registro que identifica quem você é. Mas quando a gente está falando de identidade social, a gente está falando exatamente do sentimento de pertencimento. A gente está falando de você se sentir parte de um grupo, de você se sentir membro de um grupo. E aí, por exemplo, pode ser o grupo dos rolezeiros ali, ó. A galera se identifica com algo em comum, a galera sente que pertence àquele grupo, a galera se junta, a galera se reúne para compartilhar, né, essa juventude vida louca. Mas também pode ser o seu grupo religioso, também pode ser uma questão étnica, ok? O grupo étnico a que você faz parte. Então, eu me reconheço como negro, eu me reconheço como judeu, eu me reconheço como quilombola, etc. Então, os vários grupos que você participa vão formar quem você é, ok? Então, a sua identidade é formada por esses vários grupos. Vamos agora falar de papel social. Papel social é uma expectativa de comportamento que a gente tem sobre o sujeito que eu estou analisando. Então, a gente espera que o indivíduo se comporte de uma maneira ou assuma um papel tal conforme as nossas projeções. Exemplo, quando eu estou falando de um advogado, você já cria um estereótipo na sua cabeça. Estereótipo é aquele rótulo, lembra? Um estereótipo na sua cabeça que é um cara de malinha na mão e terno e gravata, certo? Você nunca imagina esse advogado na praia de sunga tomando água de coco. Por quê? Você tem a ideia de que ele é advogado o tempo todo, primeiro, e você espera que ele tenha um comportamento sério. Você não espera que na hora do julgamento o cara vá ficar fazendo palhaçada, porque existe uma expectativa sobre o comportamento. Então, da mesma maneira, quando você fala professor, você cria na sua mente a ideia de um professor dando aula. Muito provavelmente essa não é a imagem que vem na sua cabeça, certo? Porque na sua cabeça o professor é professor 24 horas por dia, então ele tem que cumprir aquele papel. Então você tem uma expectativa de comportamento sobre aquele sujeito.
E aí, para que servem, então, as instituições sociais? As instituições sociais, elas servem para satisfazer as necessidades humanas, para regular e controlar as nossas atividades. Ou seja, para fazer com que todo mundo siga mais ou menos um comportamento padronizado. A família vai dar mais ou menos um direcionamento comum aos seus descendentes, ok? Então, as instituições, como eu já disse para vocês, família, religião, a gente tem instituição econômica, política, a educação. Então, a escola também é uma instituição social e ela é uma instituição de controle. Por isso que a gente tem que usar uniforme, por isso que tem horário de entrada, tem horário de saída, toca sinal, por isso que tem regra, você não pode sair a hora que você quer, você tem horário até para se alimentar. Então, tudo isso é controlado. Agora, um pouquinho sobre indivíduo e sociedade. Então, como eu disse para vocês, o indivíduo se relaciona com a sociedade. Nessa relação, acontece o processo de socialização e a gente forma a nossa identidade. Isso acontece graças à família, ao bairro, à escola, à religião, ao Estado, ok? Trouxe para vocês aqui agora um exemplo, né? Essas aqui são a Mala e a Kamala. São duas meninas que foram resgatadas lá na Índia no início do século XX, pessoal. E aí, quando elas foram encontradas, elas andavam de quatro, elas comiam carne crua ou podre, elas uivavam para a lua, elas tinham hábitos noturnos, elas não se comportavam como seres humanos. Isso por quê? Porque elas foram abandonadas quando crianças na mata, e é o que a história mostra que é muito comum que crianças que tivessem alguma deficiência, qualquer coisa desse tipo, fossem abandonadas. Então, uma das versões da história da Amália Kamala é essa, que elas foram abandonadas e quando elas foram encontradas, elas simplesmente imitavam o comportamento dos animais com os quais elas cresceram, né? E aí a mais nova morreu logo depois, assim, pouco tempo depois, e a mais velha viveu mais ou menos uns 7 anos em sociedade. E aí, quando ela morreu, a mais velha morreu, o vocabulário dela não chegava a 50 palavras. Então, assim, até mesmo falar não é algo natural nesse sentido, né? A gente aprende a falar, certo? E por isso que essa mãe fica lá, fala mamãe, e aí a criança vai e fala mamãe. Por que a primeira palavra que a criança fala não é, sei lá, paralelepípedo? Não é uma palavra que ela ouve com tanta frequência, ok? Por isso que normalmente ou é mamãe, ou é papai, ou é vovô, ou é vovó, ou é imitando um cachorro. Porque são os sons, né, os barulhos que ela mais ouve, ok? É assim que a gente aprende a falar, né? Através da escuta. Trouxe para vocês duas matérias aqui. Uma matéria diz que uma jovem morreu, né? E ela foi mantida em cárcere privado por 19 anos no Rio de Janeiro, né? A mãe foi presa depois que essa pessoa foi encontrada, né? Depois que essa pessoa morreu, ela tinha deficiência e ela foi encontrada em estado de subnutrição, pesando 25 quilos. Então, essa pessoa foi privada da vida em sociedade. Da mesma maneira, tem um aqui, ó, em que a justiça mandou um morador desocupar uma caverna em que ele vivia há 26 anos. O cara morava numa caverna e essa caverna estava numa área de proteção ambiental, e aí entendeu-se que a moradia dele era irregular. E apesar dele usar a natureza de um modo sustentável, dele não estar lá explorando a natureza, depredando tudo, ainda assim o Ministério Público determinou que ele desocupasse a caverna, que ele tinha que sair dali e não poderia continuar ali. Isso em Santa Catarina. É uma matéria de 2014 e a outra de 2016, ok? Então, já que a gente falou que a família é tão importante, a gente vai agora falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de família que a gente tem. Primeiro, dizer para vocês que quando a gente fala de família tradicional brasileira, é dessa família que a gente está falando, ok? A família tradicional brasileira, a família mais antiga que se tem no Brasil é essa, são os índios, ok? Então, só para a gente esclarecer isso antes de qualquer coisa. Mas agora vamos aos termos, né? Se eu falar família com vocês, se eu perguntar para cada um de vocês, desenha a sua família, cada um vai fazer um desenho diferente. Um vai desenhar só ele e a avó, o outro vai desenhar ele com pai e mãe, o outro vai desenhar ele com pai, mãe e irmãos, outro vai desenhar ele só com a mãe, ou só com o pai, ou com os tios, ou com o padrasto, com o meio-irmão, enteado, etc. Então, cada um vai ter um tipo de família diferente. A gente tem alguns nomes para esses tipos de famílias diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Primeiro é o seguinte: a família, como eu disse para vocês, é um grupo social primário que tem muita influência na formação do indivíduo.
A família é o espaço privado, onde a gente tem a relação de intimidade e afeto, onde normalmente a gente encontra apoio e carinho, apesar de muitas vezes ter conflito. E é o primeiro grupo com o qual o indivíduo tem contato, ok? Isso a gente já falou. A família, ela pode variar no tempo e no espaço, ok? Então, se a gente for pensar num modelo de família que a gente tinha antes para o modelo que a gente tem de família hoje, não necessariamente vai ser o mesmo, certo? E de um lugar para outro também vai ter diferença entre uma família ou outra. Então, as famílias podem variar em relação ao número e ao tipo de casamento, em relação ao tipo de família e em relação ao papel que se espera de cada um membro dessa família. Em relação ao número de casamento, eu botei aqui só para vocês ficarem bem tristes com essa separação. A gente tem a família monogâmica. A família monogâmica é aquela em que o homem ou a mulher só pode se casar com uma pessoa. É o caso, por exemplo, do Brasil. No Brasil, o casamento é monogâmico, ou seja, antes de você dar a entrada no cartório para se casar, tem todo um processo de busca para saber se você já foi casado ou permanece casado com alguém aqui em território brasileiro. Então, eles vão investigar em outros cartórios se existe alguma certidão de casamento no seu nome. Porque se você ainda não tiver dado baixa naquele casamento e feito o divórcio, você não pode se casar de novo. Isso em termos de direito, ok? Em termos civil, em termos de cartório. Beleza? Então, agora, quando terminar o processo de separação do Whindersson Nunes com a Luísa, aí sim eles podem se casar novamente no papel com uma outra pessoa, ok? Agora a gente tem também as famílias poligâmicas. As famílias poligâmicas é aquela em que o homem ou a mulher pode ter mais do que um cônjuge, ok? Então, é o homem com duas ou mais esposas ou a mulher com dois ou mais esposos. A gente sempre fala de poligamia como o homem tendo várias mulheres, mas também existe o contrário. Quando é uma mulher com mais que um homem, com dois ou mais homens, isso tem um conceito específico, ok? É a poliandria. Aqui acabou cortando, pessoal, perdão. Mas vamos lá. A poliandria é quando uma mulher pode se casar com dois ou mais homens. Culturalmente falando, isso é comum no Tibete e na Índia. E aí, no caso do Tibete, normalmente a mulher se casa com dois ou três dos irmãos. E aí, como eles são comerciantes, eles vivem do comércio, eles acabam viajando muito. E aí, sempre que viaje, por exemplo, dois, um permanece na casa, na companhia. Então, é como se fosse um rodízio. Eles nunca convivem os três debaixo do mesmo teto com a mesma mulher. Eles vão fazendo essa rotatividade, ok? Dois viajam e um fica, ou um viaja e um fica, depende de com quantos ela se casou, ok? Então, existe isso, a poliandria, que chama. E a poliginia é quando um homem se casa com duas ou mais mulheres. E também é encontrado, né, na África subsaariana e entre os povos muçulmanos. Inclusive, é permitido pela religião, no caso, pelo Alcorão. Ok? É quando um homem se casa com duas ou mais mulheres. E aí tem que satisfazer sexual, econômica e afetivamente todas essas mulheres com as quais ele decidiu se casar, ok? Então a monogamia também é uma imposição cultural. A nossa cultura é monogâmica. A nossa cultura nos ensina que a gente tem que se casar com uma pessoa e isso inclusive é lei, certo? Não é assim, o ser humano nasceu todo mundo com esse dom para amar uma única pessoa e se casar com ela. Não, isso é uma imposição legal, ok? Tá na lei isso. E na nossa cultura, no caso. Vamos lá, então. A gente tem a família conjugal ou nuclear, que é aquela formada pelo marido, mulher e os filhos. Aquilo que a gente entende como família tradicional, ok? É a família nuclear, na verdade. O nome correto seria esse: pai, mãe e filhos. Mas a gente também tem a família consanguínea ou extensa, ou então ampliada, que é quando você considera todo mundo da família: pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primo, todo mundo da família. A gente também tem a família que é monoparental. A família monoparental é aquela que ou é só o pai e o filho, ou só a mãe e o filho. Seja porque um deles morreu e a pessoa está viúva ou viúvo, seja porque a pessoa foi comprar cigarro e nunca mais voltou, ok? Então, nesses casos, a gente tem a família monoparental. Mono significa um, então monoparental só tem um dos parentes, no caso adultos ali. A gente também tem a família anaparental. A família anaparental, ana quer dizer não, quer dizer ausência. Então é quando não tem nem pai nem mãe.
e aí a criança é criada pelos avós, porque ficou órfão, ou por N motivos, ou porque, né, enfim. Ou é criada pelos tios, ou ainda ela é criada pelos irmãos, ou pelo irmão mais velho, no caso. E também há casos de amigos, né, de viúvas que decidem compartilhar junto, passam a morar juntas, e aí não tem nenhuma ideia de conotação sexual, é simplesmente a ideia de amizade mesmo. Essas famílias em que amigos estão morando juntos e tal, também podem ser chamadas de eudemonista. Eudemonista é aquela família em que há convivência de pessoas por laço afetivo e solidariedade, ou seja, não é consanguinidade. Consanguinidade quer dizer que tem o mesmo sangue. Nesse caso, não é isso, não é porque tem o mesmo sangue, é porque eles decidem formar laços afetivos e de solidariedade, de ajuda mútua, ok? E aí, o que é importante dizer? É importante dizer que a gente tem na nossa Constituição uma parte chamada direito da família, mas o que se entende como família lá é a família nuclear, é a família tradicional. Então, esses tipos de família, eles não são contemplados nessa situação, ok? Essa família de amigos aí não vai ser contemplada como uma família para ter direito, para ter acesso ao direito da família. Apesar da gente ter lá no Congresso Nacional alguns deputados buscando isso, buscando reconhecer os diferentes tipos familiares, a gente ainda tem uma maioria que é um tanto quanto conservadora e que não vai contemplar todos os diferentes tipos de família como sendo uma família, ok? Por exemplo, no caso dos casais homoafetivos, né? Muita gente vai falar assim, não é uma família, é um casal. Sociologicamente falando, isso tudo é família, ok? E aí a gente tem, então, a família homoafetiva, é aquela que tem dois pais e os filhos, ou duas mães e o filho, beleza? Independente desse filho ter vindo de uma barriga de aluguel, de uma fertilização in vitro, independente de como esse foi adotado, não faz diferença, ok? Então, família homoafetiva, beleza? Quais são, então, as funções da família? A família tem a função sexual e reprodutiva, que é o quê? Garantir a sobrevivência da espécie, né? Se não tiver a ideia de formação de família, da galera reproduzindo, como é que a gente vai ter a perpetuação da espécie humana? Mas ela também tem uma função que é a função econômica, que é de garantir a subsistência, né, a sobrevivência daquela galera que está no seu núcleo. Também tem a função educacional, né, que é de socializar essa galera, de ensinar, de transmitir valores, padrões, educar, dar afeto para essas crianças, né, para a galera que está surgindo ali dentro desse núcleo familiar. E aí a gente tem algumas questões que vão mudar essa estrutura da família. Primeiro que a gente tem a questão de ausência dos pais, né? Muita gente que é criado só por um dos adultos, ou às vezes por nenhum deles. Segundo que a gente tem também a questão da violência doméstica. Então, apesar da ideia da família garantir segurança, muitas vezes isso não acontece. Idosos são vítimas de violência pelos próprios filhos, genros, noras, enteados, netos, etc. A gente também tem uma questão de gravidez e adolescência. A gente também tem o problema de baixa renda, que também acaba desestruturando muitas vezes muitas famílias. A gente tem uma mudança dos valores sociais, a gente tem abandono familiar, então acaba muitas vezes esse individualismo exacerbado. A gente também tem um aumento no número de divórcios, e isso está relacionado a quê? A violência doméstica, e agora a gente tem uma lei de amparo, né, a Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006 e que garante proteção a essas mulheres vítimas de violência. E aí, então, muitas mulheres vão pedir o divórcio amparadas por essa lei, mas também, por exemplo, o fato da mulher estar trabalhando fora, e aí ela tem a sua independência, ela tem o seu dinheiro, ela vê que ela não necessita se submeter a essas condições de exploração por parte do seu parceiro. E aí, por conta disso, ela desiste e pede divórcio. Então, tem uma série de coisas que pode contribuir para o aumento desse número de divórcios, ok? A gente também tem uma redução do número de filhos. Se você for olhar quantos filhos a sua avó teve, quantos filhos a sua mãe teve, quantos filhos você tem ou pretende ter, você vai ver que cada vez tem uma redução, ok? E hoje no Brasil é 1, alguma coisa, não chega a 2, beleza? A gente também tem, como eu disse, a mulher trabalhando fora. Então, todas essas questões, elas contribuem para mudar a estrutura familiar, para mudar o arranjo familiar.
Então, vamos lembrar que em sociologia não existe um modelo de família. A gente tem vários tipos de famílias diferentes e todas elas têm que ser respeitadas igualmente, ok? O seu modelo de família não contempla o modelo de família do seu colega. Por isso, cada um na sua família e você tem que respeitar essa diversidade familiar, ok? A família é quem começa o nosso processo de socialização, é quem começa a internalizar a gente as normas, as regras, os valores da nossa sociedade. E a socialização, perdão, ela começa quando a gente nasce e ela só termina quando a gente morre. Ou seja, o tempo todo a gente está sendo socializado, o tempo todo a gente está interagindo com outras pessoas, certo? Então, nesse momento de quarentena, por exemplo, a gente não está tendo uma interação ao vivo. A gente tem uma interação que é virtual, mas essa interação continua acontecendo, ela continua existindo, né? As lives estão aí, a galera está interagindo pelas lives, a galera faz videochamada, a galera está marcando encontros virtuais por conta disso. Então, a socialização, ela continua acontecendo, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já disse, coloca aí nos comentários. E agora eu vou postar também as aulas, perdão, no YouTube. Então, se você não conseguir assistir pela plataforma, ou algum colega seu que por algum motivo não está na plataforma, ele vai poder acessar lá no meu canal no YouTube, porque agora eu estou muito blogueira, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e, por gentileza, fiquem em casa.